Amados irmãos, graça e paz. Décio falou 5 para as 11, não foi isso? Pronto, então tá aqui 5 para as 11, nosso horário, não é isso, Dani? Então, com a ajuda do Senhor, nós vamos dar início à ministração da palavra. Quero pedir gentilmente aos irmãos que retornem para seus lugares, inclusive quem estiver aqui no subsolo, no café e etc e tal, pedimos por gentileza que vamos nos sentar novamente. Irmão Mírio, dá um toque lá no subsolo, por favor, viu? E aos irmãos que já chegaram aqui, eu quero abrir no mesmo texto que nós temos compartilhado nesses dias, Malaquias capítulo 4, o último capítulo do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4. Senhor, mais uma vez nos recomendamos a Ti mesmo, agradecidos porque podemos partir o pão nessa manhã, lembrar do grande amor do Senhor e com a esperança da Tua volta. Muito obrigado. E agora, Senhor, estamos aqui nos expondo à Tua palavra. Pedimos ao Senhor espírito de revelação, espírito de sabedoria. Pedimos ao Senhor que venha nos falar através da Tua palavra. Cinja, Senhor, nossas mentes. O Senhor nos guarde de toda distração. Tome esse ambiente, tome nossas vidas e nos edifique, nos fale, Senhor, nessa manhã para a Tua glória. O Senhor também repreenda toda a obra das trevas, todo o levante do inimigo, toda a perturbação do inimigo. O Senhor repreenda em nome de Jesus. Estamos aqui na Tua presença, que o Senhor seja glorificado no meio do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. É impressão minha ou eu ainda escuto movimentação aqui embaixo? Vamos começar. Irmãos, Malaquias capítulo 4, verso 1 diz assim: Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Irmãos, nós temos falado nesses dias sobre esse capítulo, claro, usando ele como base, porque essa palavra de Malaquias, as outras mensagens estão gravadas, então os irmãos podem ouvir, se precisarem, se quiserem novamente, as outras. Hoje a gente tem que seguir em frente, mas a mensagem de Malaquias é uma mensagem de preparação, porque aqui eles estão aguardando ainda a primeira vinda do nosso Senhor. Então, por isso que o capítulo tem outros detalhes, eu não vou entrar, já falei antes, já falei em outros domingos, mas é por isso que o capítulo termina anunciando o envio de João Batista,
porque João Batista vem trazendo uma mensagem de arrependimento, pregando um batismo de arrependimento para preparar o coração para receber o nosso Senhor que viria a primeira vez. Então, o que nós estamos focando nessa palavra é que, da mesma forma como daquela vez em que antes da primeira vinda do nosso Senhor foi enviada uma mensagem de arrependimento, hoje é a mesma situação. Hoje nós estamos aguardando a segunda vinda do nosso Senhor, e hoje também, por causa da situação da igreja, o Senhor também, através dos seus apóstolos, nos envia uma mensagem de arrependimento. Então, na semana passada, nós focamos no que Pedro falou, no que o Espírito Santo falou através de Pedro. Abra lá comigo, 2 Pedro capítulo 3. Segunda carta de Pedro capítulo 3. Só para a gente repetir. Verso 1. Pedro, pelo Espírito, fala assim: amados, esta é agora a segunda epístola que eu vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Aí ele fala: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Está vendo? O Senhor está anunciando através de Pedro que a segunda vinda do nosso Senhor estaria sendo questionada pelos escarnecedores. Então, a partir daqui, o foco de Pedro é falar da nossa atitude individual em relação à segunda vinda do Senhor. A palavra de Pedro é para os crentes individualmente. Por que eu estou falando isso? Porque a de João, que nós vamos ver daqui a pouco, é uma palavra coletiva. É uma palavra para o nosso viver como igreja, viver coletivo, viver como corpo. Mas a de Pedro é individual. É para cada crente pegar essa palavra como um espelho e se olhar nela. Então é por isso que ele fala assim, ó, verso 11, aí mesmo, 2 Pedro 3,11: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O Espírito Santo, através de Pedro, está dando uma palavra aqui individual para cada crente. Se vocês sabem que essas coisas que ele falou antes vão acontecer, então vocês precisam ter um viver exemplar, santo procedimento e piedade. Essa é a palavra do Senhor através de Pedro. Verso 14: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas que ele falou antes, empenhai-vos por serdes achados por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Então, é uma palavra para cada crente se enxergar diante do Senhor, eu e você, e dizer: Senhor, como está o meu viver diante daquilo que se apresenta? Por quê? Porque nós temos uma carne, e mesmo estando na presença do Senhor, nós podemos agir como pessoas que nunca conheceram o Senhor. Basta dar lugar à carne.
basta não se fortalecer no Senhor, basta viver distraído. Então a gente crente pode se comportar pior do que o incrédulo, e infelizmente a gente tem visto isso aí fora. Aliás, desculpe, a gente tem visto isso entre nós, porque quando eu falo entre nós, é na igreja. A igreja é uma só, a igreja não é só esse punhado de irmãos que está aqui reunido, não. Na igreja. Amém? Então, viver em santo procedimento e piedade. E Pedro, antes, nesse capítulo, você sabe, ele está dizendo que o Senhor não está demorando, não. Não retarda o Senhor a sua promessa, mas Ele está dando tempo, Ele está sendo paciente, Ele está sendo longânimo para convosco. Não é para o mundo, não, é para convosco, que a carta foi escrita para os crentes. Então o Senhor está dando tempo para que a gente se arrependa e possa ter um viver digno do nosso chamamento. É o que diz Efésios capítulo 4. Rogo-vos, pois, que andeis de modo muito digno da vocação a que fostes chamados. Então nós fomos chamados pelo Senhor. O nosso andar deve corresponder a essa vocação. O nosso andar deve ser o andar de pessoas que foram chamadas pelo Senhor. Então essa palavra de Pedro é individual, mas através do apóstolo João, que é o último dos 12 a morrer, o Senhor também vai enviar uma palavra de arrependimento, mas para a igreja no geral, para o nosso viver coletivo, aonde em Apocalipse, capítulos 2 e 3, quando o Senhor soberanamente inspira João para escrever 7 cartas às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas que existiram, são históricas. Quando a gente fala 7 igrejas, é porque a Bíblia mostra que é uma igreja em cada cidade, não é assim? Então Salvador tem quantas igrejas? Quando Deus olha do céu, Ele só vê uma igreja nessa cidade. Os homens é que dizem que aqui tem 1000 e não sei quantas igrejas. A Bíblia diz uma igreja. Assim como existia a igreja em Jerusalém, a igreja em Corinto, a igreja em Éfeso, uma igreja em cada cidade. Salvador tem uma igreja só. E quem é que faz parte dessa igreja? Aqueles que Jaime falou aqui no Partir do Pão. Todos aqueles que nasceram de novo, foram batizados, como diz 1 Coríntios capítulo 12, pelo Espírito para dentro de um corpo. Efésios capítulo 4 diz: há somente um corpo e um Espírito. Então não existem 2 igrejas para você colocar os filhos de Deus. Há somente uma igreja. Então, historicamente, essas igrejas existiram, essas 7 igrejas, na região onde hoje é a Turquia, lá na Ásia. Mas o Espírito Santo, além de pegar a história dessas igrejas soberanamente, ele também, porque Apocalipse é um livro de profecia, ele também usou cada carta, cada situação dessas 7 igrejas para contar para a gente, com antecedência, o que ia acontecer com a igreja, desde o momento que o Senhor ascende aos céus até a sua volta. Essas são as 7 cartas de Apocalipse. Abra por favor comigo, a gente vai ver elas, permitindo o Senhor aqui hoje. Apocalipse capítulo 2, verso 1. Para muitos, essa palavra vai ser uma revisão, porque já conhecem. Para outros, vai ser novidade. Então, recebamos a palavra do Senhor no Espírito. Amém? Irmãos,
a primeira carta, Apocalipse. Antes disso, eu quero ler com os irmãos aqui o anúncio do Senhor. Pronto, aqui, ó. No capítulo 1 aí de Apocalipse, o Senhor vai anunciar o que ele vai escrever depois. Capítulo 1, verso 9, acompanhe comigo. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês? O que você está vendo, João? Escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Olha, irmãos, João estava em Pátimos, na ilha de Pátimos. Ele estava aqui na ilha e na sua frente estavam essas igrejas. Na frente de Pátimos está aqui a região onde estão essas 7 igrejas. E aí o Senhor manda ele escrever essas 7 cartas. A primeira aí é Éfeso. Olha o que é que diz, vamos ler. 2:1. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O Senhor aponta aquilo que tem de positivo na situação da igreja naquele momento e aponta o que tem de negativo. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te. Está vendo? Uma palavra de arrependimento. Dê meia volta e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Irmãos, quando o Senhor manda João escrever a carta a Éfeso, ele está focando a situação da igreja no primeiro século, não só da igreja em Éfeso. Ele usou a igreja em Éfeso e as outras como modelo. A situação da igreja toda, em todas as cidades daquela época onde existia a igreja, estava desse jeito aqui. O Senhor detectou que eles tinham todas essas obras, essa perseverança, mas eles perderam o primeiro amor. Os irmãos perderam o primeiro amor. João estava vivo aqui nessa época, primeiro século. João vai morrer lá perto do ano 100. Ele escreve isso aqui e ele está vivendo isso aqui. A igreja vai perdendo, não é o primeiro amor no sentido de primeiro tempo cronológico, é primeiro amor, qualidade, o melhor amor. A igreja começa a deixar de centralizar Cristo. Por isso nós vimos uma palavra na conferência agora, em que o irmão falou. Nós precisamos o tempo todo perguntar: Senhor, o que de Cristo há no nosso viver como igreja? O que de Cristo há nos nossos relacionamentos? O que de Cristo há nas nossas reuniões? Em tudo tem que ter Cristo, Cristo e Cristo. E tem que ter Cristo não em segundo, em terceiro lugar, em primazia. A igreja começou a perder esse melhor amor lá no primeiro século. Aí o Senhor manda ela se arrepender. Você leu aí comigo que, olha o versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo? Não é só Éfeso não, é as igrejas, porque aqui o Senhor está dando o raio-x da situação da igreja inteira naquele primeiro século ali, final do primeiro século, logo depois que o Senhor ascende aos céus e os discípulos começam a viver como igreja.
Aí você viu que a expressão, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, vem antes da promessa ao vencedor. Leia comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Essa situação se repete, eu vou voltar lá, mas leia comigo, só para a gente ver esse ponto. Avançando aí na carta a Esmirna, verso 11, diz o que aí? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Está vendo de novo a palavra, quem tem ouvidos, ouça, vem antes da promessa ao vencedor. Pérgamo, que é a terceira carta, verso 17. Acompanhe comigo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Novamente, pela terceira vez, a expressão, quem tem ouvidos, vem antes da promessa ao vencedor. Quarta carta, Tiatira, verso 26, 2:26. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Aí o 29 fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você viu que mudou? Mudou ou não mudou? Mudou, porque agora a expressão quem tem ouvidos ouça vem por último. E isso vai acontecer na quinta carta, que é Sardes. Isso vai acontecer na sexta carta, que é Filadélfia, e isso vai acontecer na sétima carta, que é Laodiceia. Bora ver? Sardes, verso 3, capítulo 3, verso 5. Siga aí comigo. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagaria o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mudou de novo? Agora inverteu. Está seguindo agora a ordem de essa frase vir por último? Sim ou não? Tá sim. O verso 6, ó, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Botou por último essa frase. A sexta carta, Filadélfia, verso 12, 3:12. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Aí o 13, quem tem ouvidos, novamente o Senhor coloca essa frase por último. É diferente das 3 primeiras cartas. Está vendo? Quem tem ouvidos, verso 13, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E por fim, sétima carta, que é Laodiceia, verso 21, de novo, a promessa ao vencedor vem antes da frase quem tem ouvidos. Verso 21, ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que mudou? Nós aprendemos que mudou porque o Senhor está contando a história da igreja. São 7 cartas. As 3 primeiras, Éfeso, Esmirna e Pérgamo. A frase, quem tem ouvidos ouça, vem antes da promessa ao vencedor. Porque o Senhor ainda tinha esperança, ainda dava a oportunidade para que toda a igreja ouvisse o que o Espírito estava falando e se arrependesse.
Mas a partir da quarta carta, que é Tiatira, a situação da igreja, infelizmente, se deteriora tanto que agora o Senhor não tem mais esperança de que toda a igreja escute esse chamado, mas apenas um remanescente. Então, por isso que aí ele inverte. O Espírito Santo ele escreve só o que é necessário. Ele inverte a ordem. Às vezes a gente lê e passa por cima, acho que pensa que não é importante, mas é importante sim. O Senhor conservou a mesma ordem nas 3 primeiras e mudou a ordem nas 4 últimas, porque agora a situação da igreja desde o primeiro século vem só deteriorando, infelizmente. Então agora ele diz assim, a palavra é essa, quem quiser ser vencedor, está aqui a chance, quem tem ouvidos, ouça. Se tiver ouvido espiritual aberto, vai ouvir, se não, vai ser engolido pela situação. Esse é o pano de fundo. Então nós aprendemos que historicamente, eu vou voltar lá para ler, mas é só para continuar dando esse pano de fundo, para quem não sabe, não conhece. Historicamente, as 3 primeiras igrejas já passaram: Éfeso, Esmirna e Pérgamo, já passaram. Mas as 4 últimas, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, historicamente elas estão aqui conosco em 2025 e vão continuar até a volta do Senhor. A gente vai ler para continuar dando pano de fundo, e a gente vai ver que a partir da 4ª carta o Senhor começa a falar da sua volta, mostrando que as 4 últimas cartas se referem a 4 situações da igreja que estarão presentes na volta do Senhor. Nós paramos em Éfeso, vamos voltar lá para o capítulo 3, né? Irmãos, o nome Éfeso significa desejável. Embora a igreja tivesse perdido o primeiro amor, mas o estado dela para o Senhor ainda era desejável. A história da igreja, aqui nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, ela está sendo contada pelo cabeça da igreja. Talvez você não encontre essa história nos livros de teologia ou na história que o mundo conta, mas o cabeça da igreja, aquele que no capítulo 1 diz que tem olhos como chama de fogo, é ele que está olhando a igreja de cima e contando a história. Então, se você quer saber, se eu quero saber o que aconteceu com a igreja de lá do primeiro século até a volta do Senhor, leia Apocalipse 2 e 3, as 7 cartas. Então, o estado da igreja ainda era desejável, que é o significado do nome Éfeso. Mas aí vem a fase seguinte, que é a carta seguinte, Esmirna. Vamos ler? Verso 8, 2:8. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro, acompanha aqui estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. A carta a Esmirna representa o período seguinte da história da igreja, ou seja, a época das perseguições. Você viu aí claramente o Senhor dizendo assim, não temas as coisas que tens de sofrer. Então foi o que aconteceu com a igreja. O Império Romano
lá naquela época, através dos seus imperadores, começou a perseguir a igreja. Começou a perseguir os irmãos. Corrija o termo, por favor. Ele não estava perseguindo o cristianismo, não. Ele estava perseguindo a igreja. Um irmão sabiamente falou: o Senhor inaugurou, o Senhor criou a igreja. O cristianismo foi inventado por Constantino, imperador de Roma, que supostamente se converteu. A gente vai ver a história dele na carta seguinte, Pérgamo. Mas aqui é Esmirna, é o período em que os irmãos pagaram com a vida, foram martirizados por serem cristãos, foram jogados aos leões, foram queimados, foram perseguidos. Esse é Esmirna. Porque aconteceu na história da igreja a fase de Esmirna, porque o Senhor mandou a perseguição. Está vendo? O Senhor, irmãos, fala de maneira muito tranquila, porque Ele é o Senhor da história. Ele fala assim, ó: Esmirna, você vai sofrer. Eu vou enviar sofrimento. Não temas. Interessante o verbo. Não temas as coisas que tens de sofrer. Era necessário aos olhos de Deus que a igreja passasse por aquele sofrimento, por aquela perseguição. O instrumento da perseguição foi o Império Romano, mas por trás do instrumento estava a mão que segurava o instrumento, a mão de Deus, porque Deus é o Senhor da história. Então o Senhor mandou aquela fase de perseguição para ver se acordava os irmãos que tinham perdido o primeiro amor lá na fase de Éfeso. E os irmãos, no meio da perseguição, eles se firmaram. Por isso que você não tem na carta a Esmirna, você leu aí, são poucos versículos, você não tem na carta a Esmirna uma palavra de arrependimento. A igreja não estava errada. Ela sofreu e o sofrimento fez com que o evangelho se espalhasse. Há uma frase famosa que se refere àquele período, que diz que quanto mais crente morria, mais a igreja crescia. O sangue dos mártires era a semente do evangelho. Então não adiantou o Império Romano perseguir, porque a igreja cresceu mais ainda. Mas é isso que a gente precisa entender, é que a história se desenvolve do ponto de vista e sob o controle de Deus, porque Deus tem em vista a sua igreja, Deus tem em vista os seus filhos, e Ele não perdeu esse controle, Ele continua exercendo até hoje, 2025. Mas Ele deixou escrita a história da igreja para a gente poder saber e entender o que aconteceu com a igreja até os dias de hoje, e entender também qual é o caminho do Senhor no meio disso tudo, porque Ele também está revelando o que Ele deseja, qual o seu coração no meio desses escritos. Então Esmirna, irmãos, vem de mirra, não é? Nós aprendemos isso. Mirra é sofrimento. Por isso a carta, o Senhor soberanamente escolhe essa cidade com esse nome. Esmirna, não é à toa. Apocalipse é um livro de profecia. E os irmãos são martirizados, mas a igreja cresce. A igreja nunca acaba, porque a igreja ninguém detém. A igreja foi criada pelo Senhor na cruz do Calvário, que como foi lido aqui, como foi citado aqui hoje, na cruz o Senhor desfez a inimizade, a parede de separação. Agora não tem mais judeu, nem grego, nem bárbaro, nem cita, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos somos um em Cristo Jesus. Essa é a igreja. Essa é a igreja. Então, passada essa fase de Esmirna, quando fala aí, tereis tribulações de 10 dias, alguns irmãos interpretam que são 10 imperadores romanos que perseguem a igreja naquela época.
E outros irmãos interpretam que ali é um período de 10 anos. Mas o fato é que a igreja foi perseguida e ficou firme. Mas aí, irmãos, a história continua, por isso que é escrita a terceira carta, que é Pérgamo. Leia aí comigo, verso 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois eis que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A história continua, e depois dessa fase de perseguição que a igreja sofre, agora vai ter um capítulo nefasto na história da igreja. Pérgamo, irmãos, significa eis o casamento, porque é justamente nessa fase que agora o inimigo ataca a igreja de uma outra forma, como casando-se com ela. Eis o casamento. É nessa fase da história em que acontece supostamente a conversão de Constantino, imperador romano. Não sei, não tenho ideia, e consultando os irmãos que falam sobre o assunto, também não tive certeza. Não sei se alguém aqui tem. Mas não importa para agora, é só para dizer, não sei se ele se converteu genuinamente, ou se foi somente uma aceitação intelectual. O fato é que Constantino passou a se considerar cristão, e aí surge o termo, o cristianismo. Esse termo não está na Bíblia. O cristianismo passa a ser considerado a religião oficial do Império Romano. Então, os cristãos que eram perseguidos na fase histórica anterior de Esmirna, eles agora passam a gozar de liberdade. Eles agora passam a ser considerados como detentores, participantes da religião oficial do Império Romano. Então conta-se que Constantino oferecia dinheiro e vestimentas para quem passasse a se considerar cristão. Por isso que o Senhor soberanamente escolheu essa cidade, essa igreja com esse nome, Pérgamo, porque a igreja se casa com o governo da época na cidade em que a Bíblia está dizendo: eu sei onde você habita, é onde está o trono de Satanás. Casou. E os irmãos reparem que para cada igreja, para cada carta dessa, o Senhor se apresenta de uma maneira. Para Esmirna, ele falou assim: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Que Esmirna ia passar por perseguição, a igreja ia passar pela morte. Mas para Pérgamo, o Senhor diz assim, verso 12: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes.
Por que o Senhor se apresentou dessa maneira? Porque essa união jamais deveria acontecer. Essa união de igreja com Estado, igreja com governo, jamais deveria acontecer. Então, isso foi podre, isso foi nefasto. E o Senhor já tinha falado sobre isso nas parábolas, não vamos ler aqui, não dá tempo, mas nas parábolas de Mateus capítulo 13, o Senhor também conta a história da igreja, e lá tem uma parábola, a parábola do grão de mostarda. A igreja foi plantada como um grão de mostarda e era para ela continuar como um grão de mostarda. Não estamos falando de o evangelho não atingir a terra, não. O evangelho ia atingir a terra, com certeza, mas a igreja, ela não ia depender de poder político. Nunca foi o plano de Deus que a igreja fosse sustentada por poder político, como aconteceu aqui em Pérgamo. E disse lá na parábola que o grão de mostarda é a menor das sementes, mas ele cresce e vira uma árvore. É nesse período aqui que isso acontece. A igreja, o chamado cristianismo, aí você começa a ter uma situação esdrúxula. Você tem irmãos fiéis que se converteram, que estão vivos naquela época, mas que estão no meio de uma bagunça, de uma confusão, porque quando Constantino declara oficialmente o cristianismo como religião oficial, é introduzido um monte de gente na igreja que nunca nasceu de novo, que não tinha nada a ver com Deus. Mas agora, só porque ele diz assim, eu sou cristão, e aí essas pessoas começaram inclusive a ter influência, a serem líderes no cristianismo. Olha que degradação. Então por isso que o Senhor fala assim, aquele que tem a espada afiada tem que separar isso aí, isso não existe. O que Deus uniu, o homem não separe, mas é o que Deus uniu. Isso aqui não foi Deus que uniu, não. Isso aqui é a política, é o governo cooptando a igreja e virando essa bagunça que origina o cristianismo. Então o Senhor está dizendo, se arrependa, senão eu vou pelejar contra você com a espada da minha boca. Irmãos, isso aconteceu no ano 300, mais ou menos, ano 300. Veja, João morreu perto do ano 100, então mais ou menos 200 anos tinha se passado. A igreja só vai descendo, só vai piorando, infelizmente. Agora, claro, essa é a expressão exterior, porque no meio da igreja sempre, graças a Deus, sempre houve irmãos e irmãs que se mantiveram fiéis, graças a Deus. É por causa deles que a gente está aqui hoje. A coisa degradou, mas o Senhor manteve ali os seus filhos fiéis, graças a Deus. Mas veja, a situação vai piorar. Éfeso, Esmirna e Pérgamo passaram. Por quê? Porque agora o Império Romano foi sepultado. A influência do que aconteceu na fase histórica de Pérgamo vai se dar na carta seguinte. Leia comigo. Tiatira 2:18. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz quem? Não escutei não. Não escutei não. Estas coisas diz o Filho de Deus. Está lembrado que o Senhor sempre se apresenta para a igreja de acordo com a situação dela? Vamos ler. Que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel,
que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Está aí a palavra de arrependimento de novo. 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa é a quarta carta e a primeira da nova fase. Que nova fase? Em que o Senhor inverte a ordem das frases. Agora, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, vem por último. Por quê? Porque a partir daqui, o Senhor vai começar a falar da situação da igreja, que perdura até a sua volta. Hoje nós temos Tiatira aqui na terra. Hoje, o Império Romano é o que, Éder? Tá bom. Obrigado. Tá ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Obrigado. Hoje nós temos Tiatira na terra. É isso que estamos nos referindo. Então, o que acontece de nefasto no tempo de Pérgamo, esse casamento da igreja com o Império Romano, ano 300, vai se manifestar agora 300 anos depois, ano 600 da nossa era, quando é formado, quando é criado o catolicismo romano. Se tiver alguém aqui nessa manhã que seja católico, eu quero dizer, nós estamos sendo muito respeitosos, não estamos falando mal, mas é a palavra de Deus. Então a gente vai falar do protestantismo também, não só do catolicismo, mas das denominações protestantes também estão aqui. Então não receba como ofensa, nós estamos pregando a palavra de Deus, tá? Então, ano 600, catolicismo romano, ao nome, Igreja Católica Apostólica Romana, tudo a ver com o Império Romano. É a fase seguinte. Como o Império Romano era o império dominante da época, Roma era sua sede, e a igreja já estava degradada com esse casamento que aconteceu na fase anterior, e já estava afastada da palavra de Deus, em sua maioria. O catolicismo romano surge como a igreja do império. Não é estranho para você hoje que o chefe da Igreja Católica, foi eleito um novo agora, ele esteja sediado aonde? Em Roma, mais precisamente no Vaticano, que é um país dentro da Itália. Não é de estranhar, está aqui, Tiatira, fruto do casamento, a igreja envolvida já com o governo humano daquela época,
Eles agora criam uma instituição que tem, claro, os irmãos, não tinha nem outro lugar para eles irem. Os irmãos estavam ali dentro, se mantendo fiéis a Deus, mas estavam ladeados, estavam imersos numa atmosfera de mistura com o mundo, com o governo, com a política e com líderes e com pessoas influentes que não tinham nada a ver com Deus, tinham a ver com o cristianismo, com a religião oficial do império. Então, irmãos, por isso que o Senhor fala assim, estas coisas diz o Filho de Deus, porque no catolicismo romano, Jesus é filho de Maria. É inegável a ênfase que é dada a Maria. Não preciso gastar muito tempo a explicar isso aqui. É de amplo conhecimento. Inclusive no nosso estado foi cunhada uma frase muito famosa: peça à mãe que o filho atende. Não preciso dizer muita coisa, gastar tempo com essa explicação aqui. Um irmão, há um tempo atrás, ele falou: irmãos, não tenho dúvida que para mim o objetivo do catolicismo romano era introduzir Maria na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Introduzir Maria aqui, porque se você pegar as doutrinas católicas, eles vão dizer a você: Maria foi concebida sem pecado. Irmãos, a única pessoa nessa terra, nesse universo, que foi concebido sem pecado foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Tem, obrigado. Eu nem agradeci ao Wesley, obrigado, Wesley. Então o Espírito Santo cirurgicamente fala assim, estas coisas diz o Filho de Deus, acabe com essa loucura. E você leu aí comigo, o Senhor está mandando Tiatira se arrepender. Hoje nós temos o catolicismo aqui entre nós? Sim ou não? Está presente hoje o catolicismo romano? Na terra inteira? Pronto. O Senhor está mandando Tiatira se arrepender. Tiatira, o nome, significa sacrifício de incenso. E por que ela tem que se arrepender? Você leu aí comigo. Tenho, porém, contra ti, olha o que o Senhor tem contra Tiatira. O tolerares, você está tolerando, você está aceitando que essa mulher, apareceu uma mulher agora. Como é o nome dela? Não escutei. Jezabel. Está dormindo? Está com fome? Já estamos encerrando, porque eu pensava que eu ia concluir essa mensagem hoje, já são 10:40. Permitindo Deus, vai ficar para o próximo domingo o restante. Amém? Ore por mim, por favor. Vocês toleram que essa mulher, Jezabel, que a si mesma, ela que se diz que é profetiza. Cadê o versículo? 20, 2:20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, ela é responsável pelo ensino, mas ainda seduz os meus servos. Irmão, tem servo de Deus lá. Preste atenção na linguagem que a Bíblia usa. Meus servos. Quem diz isso é Deus. Mas os servos dele que estão lá dentro estão sendo enganados por Jezabel. Está escrito ou não está? Você leu isso aí comigo agora? Meus servos. Mas estão admitindo, estão tolerando
que uma mulher que se diz profetiza, que se arroga uma autoridade de ensinar, e o que é que ela ensina? Os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Está vendo? A prostituição espiritual e a idolatria. Irmãos, é por isso que eu digo, a gente fala com toda a liberdade, e eu falo porque é aqui, viu, irmãos? É no nosso meio. No nosso meio, nós precisamos estar claros sobre isso aqui. Se eu estivesse falando isso, os irmãos ali no outro grupo de irmãos me chamou para falar, eu não falaria dessa maneira. Por quê? Porque não é o nosso objetivo ofender nossos irmãos. Nós acabamos de ler aqui que tem servo de Deus no catolicismo romano, tem servo de Deus nas denominações. Então, se são servos de Deus, fazem parte do mesmo corpo, da mesma igreja que nós. Nós não queremos ofender nossos irmãos. Nós estamos falando de história da igreja baseada na palavra de Deus. Está vendo? Então, falamos com toda a liberdade. O que é que o Vaticano faz? O que é que os papas fazem ao longo da história? A Bíblia é a palavra de Deus, mas o que a igreja fala também é a palavra de Deus. Isso é o que? Jezabel. Aí por isso que você tem lá as doutrinas falsas e que são aceitas como verdade, como palavra de Deus. Por quê? Porque os servos de Deus lá estão tolerando o ensino de Jezabel. Então você tem essas doutrinas esdrúxulas, como essa que eu citei: Maria foi concebida imaculada, sem pecado. Maria ascendeu aos céus. Senhor Jesus, tenha misericórdia. E quando a gente fala isso, fica parecendo que nós estamos ofendendo a pessoa de Maria. Pelo contrário, irmãos, sabe o que Maria é? Aquilo que a Bíblia diz que ela é. Maria, as irmãs aqui que têm filhos, Maria teve um privilégio que nenhuma de vocês teve: gestar no ventre o Salvador da humanidade. Por isso que o anjo trouxe aquela palavra de Deus, dizendo que ela achou graça, ela é bem-aventurada. Qual irmã não se sentiria bem-aventurada se ouvisse, se recebesse essa missão de trazer ao mundo o Salvador do mundo, irmãos? Então Maria foi uma serva de Deus. Não tiramos em nada do que Deus deu a ela, mas também não acrescentamos, porque a Bíblia não acrescenta. Pegue a Bíblia, leia a Bíblia não é a palavra de Deus. Então veja o que eu chamo de silêncio. Olha o silêncio do Novo Testamento a respeito de Maria. Silêncio. Sabe quando é que você ouve falar de Maria? Até Atos, porque ela estava perseverando com os irmãos ali, orando até o Pentecostes, e ela estava lá no meio, ela recebeu o Pentecostes, ela estava lá perseverando com os irmãos, porque ela era nossa irmã, ela era da igreja, ela nasceu de novo, estava lá na igreja em Jerusalém. Mas no que toca ao plano eterno de Deus, ela cumpriu sua função, assim como Pedro cumpriu a dele, Paulo cumpriu a dele, Éder está cumprindo a dele e você está cumprindo a sua. Somos servos de Deus a serviço do nosso rei. Maria foi assim também. Então não há o que acrescentar, não há o que tirar. Nós falamos, nós cremos naquilo que a Bíblia fala. Mas o Vaticano, os papas, a estrutura católica, ela acha que
né? Por isso que diz assim, ó, a si mesma se declara profetisa. Ela acha que ela pode produzir a palavra de Deus e essa palavra deve ser seguida, deve ser ensinada. Então, o Senhor está dizendo, vou terminar aqui. O Senhor está dizendo, vamos repetir o 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Irmãos, por que na reforma, vou parar um pouquinho aqui, por que na reforma protestante, que é a fase seguinte, é a carta seguinte, é a carta Sardes, por que o Senhor, através de Lutero, através dos irmãos daquela época, por que a primeira coisa que foi levantada foi a Bíblia? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Por que essa frase foi logo cunhada? Porque ou você estabelece que Deus tem uma palavra e essa palavra deve ser seguida, ou você vai acreditar em qualquer coisa. Então a primeira coisa que o Senhor restaurou através dos irmãos foi o lugar, claro, não estou esquecendo não, o Senhor trouxe através de Lutero a questão da salvação, que não é pelas obras, mas é pela fé na obra de redenção que o Senhor realizou. Sim, maravilhoso, a salvação é pela graça, mediante a fé, glória a Deus. Mas além disso, o Senhor logo procurou restaurar a questão da autoridade da palavra. Porque se você não restaura a autoridade da palavra, você fica como Tiatira. Você crê na Bíblia, mas você crê também no que o Papa diz. Aí o Papa diz uma heresia e você tem que acreditar. Como essa que eu acabei de falar. Então o Senhor está dizendo, ó, versículo 21, para poder finalizar. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a próstata de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. O Senhor trouxe juízo sobre o catolicismo romano. Sabe o que virou o catolicismo romano? Aquela religião, aquele cristianismo nominal. Quem aqui nunca escutou essa frase? Todo brasileiro é católico. O rapaz pode nunca ter ido a uma missa na vida dele. Ele talvez não sabe nem o que é uma hóstia. Mas ele é católico. O Senhor trouxe juízo. Mas olhe, ela continua muito forte. E ela vai perdurar até a volta do Senhor. O que é que o Senhor manda aí, ó? 23, para finalizar. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia, olha que palavra importante, irmão, para os servos de Deus que estão lá. Você concorda ou não? Eu, quando ouvi isso pela primeira vez, eu falei assim, é o quê? O meu passado foi católico. E eu digo, Jesus, tem servo teu lá? Tem. Eu que não sabia. 24. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Está vendo? Tem um remanescente lá que é fiel, irmão, que está lá procurando se manter fiel a Deus. Por que eles não saíram? Porque é o que eles aprenderam. Para eles, aquilo ali é a verdade. Aquele é o Evangelho. E não vá você ou eu querer tirar eles de lá, não. Deixe lá. Porque o Senhor não tirou. O Senhor não mandou sair. O Senhor disse, a gente vai ler aqui, o Senhor falou, fique firme aí onde você está. Bora ler.
Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Está vendo? O Senhor começa a falar da volta dele. Até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, não é de Jezabel, eu lhe darei autoridade sobre as nações. O Senhor começa a falar sobre o reino milenar. Está vendo? E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, a quinta carta é Sardes. Não vai dar tempo de ler hoje. Peço a oração pelo próximo domingo, se assim o Senhor permitir, para a gente continuar essa mensagem. A quinta carta, Sardes, o que é que vem na história depois do movimento do catolicismo? O que é que vem? A reforma protestante, através de Lutero, Calvino, Zwinglio e um monte de irmãos que, graças a Deus, foram levantados como uma reação àquelas trevas da Igreja Católica, em que você pagava para ter salvação, a venda de indulgências, aquilo foi a gota d'água. Você pagava não sei quantas moedas para obter o perdão de seu pecado. Inclusive, se eu quisesse, na doutrina deles, claro, não na Bíblia, se eu quisesse cometer um pecado amanhã, eu comprava o perdão hoje. Eu comprava o perdão hoje, tá na história isso. Eu chegava lá para os recebedores de indulgência e dizia: ó, vou cometer um pecado amanhã, quero comprar hoje o perdão dele, e depositava as moedas lá de não sei de quê. Aquilo foi a gota d'água, e o Senhor levantou os irmãos como uma reação àquelas trevas, aquele distanciamento da palavra e do plano de Deus. Só que a carta seguinte é Sardes. A gente vai continuar no próximo domingo e ver o que o Senhor vai falar sobre Sardes e sobre as igrejas restantes. Deus nos ajude. Que horas são aqui? 12:03, Jesus. Eu pensava que eu ia concluir hoje. Perdão, vamos orar. Senhor, agradecemos pela Tua palavra e humildemente encomendamos nossas vidas a Ti, de maneira que o Senhor mesmo venha produzir no nosso espírito aquilo que o Senhor deseja produzir com a Tua palavra. Louvado seja o Teu nome. Décio, somos um.